Bom, primeiramente, Ítalo, obrigado pelo convite, né? Para mim é uma honra estar aqui com você, dos poucos médicos, ainda poucos médicos, se Deus quiser, a gente vai aumentar essa gama de profissionais com essa visão de medicina tão diferenciada, focada principalmente na prevenção de doenças e na promoção de saúde. Acho que é isso que a gente busca nos nossos pacientes. O médico precisa parar de aprender na faculdade apenas a dar nome para doenças e saber qual remédio prescrever para aquela doença, né? Que é o que a gente sai da faculdade de medicina. A gente sai prescritor de medicamentos. É a única coisa que a gente acaba aprendendo na faculdade de medicina. E posteriormente, se a gente não buscar esses novos conhecimentos, fica muito difícil a gente conseguir realmente enxergar o paciente como um todo e perceber que o corpo humano foi dividido em partes apenas para facilitar o estudo dele, mas que todas as partes se interdependem, né? Eu digo, como você mesmo, também na área de ginecologia e obstetrícia, quando a paciente entra no nosso consultório, a gente não olha para ela como um par de mamas e uma vagina, né? Aquilo lá, aquele corpo tem um cérebro, tem uma tireoide, tem um fígado, tem uma suprarrenal, enfim, tem vários órgãos, sentidos, glândulas, e que funcionam todos em coordenação entre si, né? Todos se interdependem. E uma alteração em um deles pode refletir numa alteração no organismo inteiro. E acho que é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, né? De algumas patologias, numa delas, né, a gente vai falar da endometriose, como que acontece, por que que acontece, como que a gente deve abordar. E ela, por ser um dos grandes fatores de infertilidade, ligado aí à nossa área de obstetrícia, também vamos acabar abordando um pouquinho de algumas outras alterações orgânicas que possam interferir aí na fertilidade da mulher ao longo de toda uma vida fértil da mulher. Mas eu gosto muito de conversar, principalmente dessa patologia da endometriose, que é uma doença que tira muito a qualidade de vida, rouba a qualidade de vida das mulheres. A gente pensa que ela é só um fator de infertilidade, mas estamos muito enganados quem pensa apenas dessa forma, né? É uma patologia que mexe muito com tudo. Termina com relacionamentos, termina com qualidade de vida. A mulher tem dores, tem cólicas, dores na relação sexual, dores para menstruar, enfim. Só que a gente precisa entender um pouquinho como que essa doença acontece e o que a gente pode fazer por essa paciente sem ser apenas prescrever remédios ou mesmo tratamento cirúrgico, porque nem toda endometriose necessita de um tratamento cirúrgico. Então a gente precisa entender um pouquinho mais sobre isso. Então, mais uma vez, agradeço o convite. Você sabe que eu sou teu fã, né? Sempre fui. E hoje tenho o privilégio de poder te chamar de amigo, de trabalharmos juntos e ter essa mesma mentalidade. Então, para mim é um prazer e uma honra estar aqui com você. Sem dúvida, a honra é recíproca. Ainda em tempo, Dr. Domingos Mantelli também é o diretor clínico da Clínica Mantelli, onde eu tenho a honra de atender os meus pacientes de São Paulo. É um lugar com uma proposta extremamente inovadora, trazer mentes arejadas, mentes da saúde que sejam abertos ao novo, né? Uma equipe de trabalho fabulosa, um espaço magnífico, e eu também tenho a honra lá de ocupar um pouquinho do espaço, atendendo durante alguns dias do mês os meus pacientes que tenho e acompanho aí em São Paulo. E que é a sala mais bonita da clínica. Depois da do chefe, né? Depois da do chefão, aí pode ser. Meu querido, eu me preocupo, embora eu não pratique diretamente a ginecologia mais, né? A obstetrícia, essa aí nem se fala, eu deixei de praticar em 96, mas com muita dor, porque foram anos muito bonitos. É uma coisa fantástica a gente ter nas mãos essa capacidade de trazer para esse mundo um novo ser, né? E uma coisa que eu sempre pontuei, que nós aqui, enquanto obstetras, somos os primeiros a recepcionar e os primeiros a ver essa pessoa nesse novo planetinha, né? Até mesmo antes da mãe, até mesmo antes do pai. Mas mesmo que não pratique mais a gineco, eu me preocupo muito, Domingos, com um número crescente de casais que passam a ter uma gradual dificuldade de engravidar. Parece que o que deveria estar sendo normal hoje está passando a ser anormal, e o que deveria ser exceção está passando a ser o normal. Eu vejo cada vez mais pessoas em busca de clínicas de reprodução, casais tendo cada vez mais dificuldade de gestar espontaneamente. Eu não estou falando só do fator feminino, eu estou falando do fator
conjugado, casal. E eu queria que você, que está dentro desse métier e vê muito mais isso do que eu, compartilhasse aqui essa visão. Será que eu estou exagerando ou a reprodução natural está deixando de ser um fato corriqueiro, ordinário e está passando a ser preocupantemente uma exceção? Por que que a infertilidade vem ganhando tanto campo? Por que que está sendo tão difícil casais engravidarem espontaneamente? É uma visão pessoal ou você tem visto isso também? Eu tenho visto isso também, e uma coisa que me preocupa muito, e que é um dos preceitos, inclusive, do nosso Código de Ética Médica, que é a medicina não ser tratada como comércio, né? E uma coisa que a gente vê crescendo muito, infelizmente, com alguns profissionais que trabalham fora da ética, é vender fertilização como sendo a resolução dos problemas. Isso a gente vê diariamente. Então, o primeiro ponto, eu já deixo muito claro, eu não sou contra a reprodução assistida, muito pelo contrário, eu tenho até um núcleo da clínica que é de reprodução humana, o Dr. Maurício Cheim coordena pra gente, super competente, mas para aquelas pacientes que realmente necessitam de uma reprodução assistida. O grande problema é a banalização. Ou seja, a mulher está tentando engravidar há 1 ano e não consegue, as pessoas acabam não investigando nada e indicam fertilização in vitro como sendo a resolução dos problemas. O que na verdade não é. E acabou que eu comecei a receber no consultório, diariamente, pacientes com 2, 3, 4, já recebi até com 8 fertilizações in vitro que não deram certo e que após uma abordagem, obviamente, mais integrativa, onde você corrige vitaminas, minerais, alterações hormonais, equilibra aquele organismo, detecta algumas alterações que podem interferir, obviamente, nessa gestação, como são o caso das trombofilias, alterações de origem autoimune, ou mesmo uma endometriose. Você corrige o problema e essa paciente engravida de forma natural. E aí eu me perguntava, poxa, essa paciente precisava mesmo de uma fertilização in vitro? Passou por 8 FIVs e ninguém se preocupou em pesquisar a causa da infertilidade? Porque uma coisa que eu bato muito na tecla e bato sempre, na minha opinião, não existe infertilidade sem causa. Existe uma causa. Se a mulher não engravida, algum motivo tem. Ela pode não ter descoberto. Pode ser desde uma coisa simples, e eu digo simples como, por exemplo, uma alteração de desbiose vaginal. Olha que coisa louca. Você pega uma mulher, um casal, que vai ter relação sexual no período fértil. Essa mulher é totalmente rígida, normal. A vagina dela com a saúde perfeita, sem desbiose, sem alteração de pH. Quando o homem ejacula dentro da vagina, a grande maioria dos espermatozoides morre na vagina. Apenas uma pequena parte deles consegue chegar dentro do útero para começar a jornada até o óvulo. Então, vamos lá. Se numa vagina saudável, você já tem a maioria dos espermatozoides morrendo na vagina, imagine numa vagina com uma desbiose, com uma alteração de flora, com um corrimento vaginal, com uma ectopia, uma inflamação no colo uterino, com alteração do pH. Obviamente vai dificultar ainda mais a ascensão desse espermatozoide. Então, eu vejo mulheres indo para uma fertilização in vitro, mulheres que nunca fizeram um exame especular no médico. O médico nunca olhou. Às vezes eu pego colos uterinos totalmente ectópicos, machucados, inflamados, sangrando, com alteração de flora e pH, e que ninguém se preocupou em tratar isso antes de pensar numa reprodução assistida. Ninguém pensou em olhar para o intestino dessa mulher, porque se ela tem uma desbiose vaginal, muito possivelmente a origem está no intestino. Começou com uma desbiose intestinal, com uma alteração de flora, e ninguém se preocupou em olhar e tratar isso. Aí você pergunta para o paciente, ela fala assim, não, doutor, meu hábito intestinal é horroroso, eu vou no toalete a cada 3, 4 dias. Ou ela até vai todo dia, mas com fezes diarreicas, com alteração. Então, ninguém se preocupou em olhar isso. Pacientes que vão para uma fertilização in vitro com uma vitamina D de 12, de 13. Quer dizer, se eu tenho trabalhos demonstrando que uma vitamina D em níveis em torno de 50 tem ação na prevenção de abortamentos, de trabalho de parto prematuro, na prevenção de pré-eclâmpsia, de diabetes gestacional, não tem por que o médico deixar essa paciente ir para uma gestação, seja ela de forma natural ou de forma assistida por uma FIV, com uma vitamina D
abaixo desses níveis. Mas ninguém se preocupa em olhar para isso. Pacientes tomando altas doses, muitas vezes de ácido fólico, porque se fala de ácido fólico há anos, né, para prevenção do fechamento precoce tubo-neural, e a mulher com uma mutação homozigótica, C677T, do MTHFR, por exemplo. Ou seja, ela não faz a conversão. Ela não converte. Não converte. Ela, pelo contrário, ela, além de não ter o folato para esse bebê, para prevenção do problema neurológico, ainda vai acumular ácido fólico no organismo, vai aumentar a homocisteína, aumentar a inflamação orgânica e risco trombótico. E ninguém se preocupa em olhar isso. Então, o que me deixa injuriado no consultório são pacientes que já passaram por tantas fertilizações in vitro, você vai olhar e nada foi pesquisado. E aí a gente cai no nosso sistema, que infelizmente é falho, onde muitas vezes só é autorizado uma mulher investigar polimorfismos para trombofilia após uma terceira perda gestacional. Quer dizer, é um absurdo a mulher ser obrigada a enterrar 3 filhos para depois poder ter o direito de investigar a causa. É um absurdo. Então, e além disso, outras alterações, né? Déficits de progesterona, de produção hormonal. Então, mulheres com uma predominância estrogênica gigantesca, o que vai interferir na qualidade ovulatória. Mulheres que tomaram anticoncepcional aí por 10, 15, 20 anos a fio e acham que isso é totalmente inócuo na questão da fertilidade. Então, tem muitas questões a serem abordadas quando a gente fala de infertilidade, antes de pensar numa reprodução assistida. Claro que aquela mulher que tem uma obstrução bilateral das tubas, ok, essa mulher realmente vai ter uma indicação, ela não tem a passagem para o encontro do esperma com o óvulo, mas, poxa, para aquela paciente que tem uma esterossalpingografia normal, um espermograma normal do marido, e de repente um antimeleriano com uma boa reserva ovariana, espera um pouquinho, essa mulher tem todas as condições de engravidar de forma natural. É lógico a gente imaginar que tem alguma coisa atrapalhando se ela não engravidou até agora. E por que não buscar as causas? Então eu digo que assim, todas as mulheres que entram no consultório com diagnóstico de infertilidade sem causa, eu não somente tenho encontrado as causas, como geralmente é mais de uma. Geralmente é um conjunto. Se a mulher tem alterações de flora, ela tem alterações de vitaminas e minerais, tem déficits hormonais, tem muitas vezes polimorfismos associados, alterações ginecológicas, uma endometriose, que a gente vai falar daqui a pouco sobre endometriose, e que não foi investigada, porque as pessoas pensam assim, só vou investigar endometriose se a paciente tiver sintomas. Só que as pessoas não se lembram que a endometriose, às vezes o único sintoma é a infertilidade. Não necessariamente ela cursa com dor para menstruar e dor na relação. Ela pode ter apenas a infertilidade. Eu já peguei mulheres com a pelve tomada de endometriose, mulheres que não conseguiam engravidar e que simplesmente não tinham dor. Então, só que a endometriose estava sendo um fator ali determinante para dificultar a gravidez. Então, sim, é uma coisa que eu tenho visto muito no consultório, tem aumentado muito o crescimento de mulheres buscando a clínica por não estarem conseguindo engravidar, e mulheres tendo indicações de reprodução assistida como sendo a resolução dos problemas, o que na verdade não é. Porque se essa paciente tem, por exemplo, uma trombofilia, ou tem, por exemplo, uma alteração de células NK, alguma alteração autoimune, onde ela vai produzir autoanticorpos contra o embrião. Se ela for para reprodução assistida e colocar o embriãozinho lá dentro, se você não tratar a trombofilia e não tratar essa alteração autoimune, ela vai jogar o dinheiro da FIV no lixo. Não vai servir para nada. Porque você não tratou a causa. Você simplesmente pulou a etapa do encontro do óvulo com o espermatozoide. Mas você não tratou o problema que estava, vamos dizer assim, dificultando a gravidez de acontecer, daquele embrião nidar ali no endométrio, ou mesmo de poder desenvolver. Então, se faz extremamente necessário uma pesquisa bem minuciosa a respeito de todas aquelas alterações orgânicas que possam dificultar a gravidez, não só de acontecer, mas também de evoluir. Porque eu digo que pior do que não conseguir engravidar é engravidar e sofrer um abortamento espontâneo. O trauma é muito maior do que simplesmente não conseguir engravidar. Concordo 100% com a sua visão. E além do mais, Domingos, eu tenho visto, as pessoas me procuram, não existe um público típico, né? Eu atendo crianças, jovens, adultos jovens, pessoas maduras, pessoas com idade cronológica mais avançada, mas no foco do que nós estamos tratando aqui hoje, eu tenho visto com uma preocupação cada vez maior exatamente o que você colocou. Pessoas que partem direto para uma intervenção mais agressiva, uma FIV, uma transferência,
E parece que os colegas, eu não sei, eu não estou criticando aqui ninguém, eu tenho certeza que você também, eu estou analisando fatos. E contra fatos não existem argumentos. E eu fico olhando para um lado, olhando para o outro, e vejo exatamente isso, a falta de se partir dos básicos. Parece até que não existe nada que possa estar gerando aquilo ali. Alguns colegas esquecem que não existe consequência sem causa, né? Parece que aquela incapacidade de engravidar é uma consequência sem causa. A causal. Não tem causa. Você simplesmente foi abençoada com a infertilidade e vai ter que se conformar. Parte direto para um procedimento. Concordo 500% com o que você está falando. É muito mais decepcionante, estressante, frustrante para uma mulher engravidar e perder do que não estar conseguindo engravidar. E o que eu tenho visto? Uma completa negligência, um completo descaso a respeito da investigação do perfil hormonal dessas pessoas. Parece até que os médicos estão esquecendo, né? Ou já esqueceram, o que são hormônios? Os mensageiros que governam a homeostase do meio interno. E, na minha opinião, é de uma avaliação hormonal. Claro, a propedêutica ginecológica básica, isso tudo aí que você colocou. Muitas vezes essa mulher tem uma cervicite, tem um processo displásico, tem alterações do pH, alterações simples que não vão permitir que esse espermatozoide sobreviva. A propedêutica básica, que muitas vezes até isso falta. Às vezes o cara vai para a FIV sem nunca ter visto o colo uterino dessa mulher. Concordo. Mas o que eu tenho visto também é uma completa falta de atenção a uma pesquisa básica a respeito de hormônios. E o que eu tenho visto de maneira assustadora, eu não sei se isso tem sido compartilhado com você também, eu não consigo encontrar uma mulher com produção fisiológica de T3 quando ela tem dificuldade em engravidar. Nas pessoas que me procuram com essa dificuldade, elas não me procuram por causa disso, elas me procuram porque também reportam que tentaram engravidar várias vezes ou não conseguiram, ou conseguiram implantar e perderam. 100% desse grupo é de mulheres com a temperatura matinal baixíssima. Eu estou falando aí de 34,5, 34,6, mulheres que não conseguem chegar a 35 graus centígrados pela manhã. O que significa isso? Uma absoluta escassez de T3 ao nível ovariano, que vai comprometer a resposta dessa glândula ao estímulo pulsátil do LH. Essas mulheres vão ter problemas tanto na cavidade uterina, tanto na receptividade desse óvulo, na nidação, para esse óvulo furar e penetrar lá no endométrio, como elas vão ter dificuldades na produção de progesterona, que vai dar suporte, o corpo lúteo vai ser deficiente. Essas mulheres vão, muitas vezes, conseguir produzir um embrião com enorme dificuldade, e aquele precioso embrião, quando é implantado, a mulher chega ali 5, 7, 8 semanas, perdeu. Então, o que está havendo com a medicina hoje, Domingos? Aonde que está a fisiologia? Esses livros foram rasgados ou é porque não dá mais tempo estudar? O que está acontecendo com a cabeça do médico moderno? A cabeça do médico moderno, no meu ponto de vista, é que ele se apega a protocolos e referências. Ponto final. Então, peguei hoje, por coincidência, uma paciente em tentativa de engravidar com TSH de 4,9. 4,9 de TSH. E que tinha passado já em alguns médicos e que disseram que estava normal. Já que o valor de referência do TSH é de 0,5 a 5,5. Então, 4,9. Perfeito. Você está adequada. Né? Só que as pessoas negligenciam as alterações, obviamente, que muitas vezes mascaram um hipotireoidismo, né, ali, que não está tão escancarado, né, a produção hormonal. E também estudos recentes, por exemplo, teve um estudo desse ano, do começo do ano, demonstrando que para mulheres que desejam engravidar e que engravidam com um TSH entre 2,5 e 5, que ainda está dentro da referência, ela tem um incremento de 6,7% a mais de risco de abortamento espontâneo do que quem engravida com TSH entre 1 e 2,5. Poxa, sabendo disso, não tem por que você preparar uma mulher para engravidar com TSH acima de 2,5.
aumentando com isso o risco de perda gestacional. Como você bem mesmo falou, a própria alteração da produção do hormônio T3 dela vai afetar toda uma cadeia hormonal e que vai interferir não apenas na ovulação, mas na formação embrionária, na nidação e no desenvolvimento desse bebê. Inclusive, se este bebê sobreviver, problemas na formação da tireoide desse feto. Tem isso também. A gente não está preocupado quando a gente vai fazer uma programação metabólica e preparar uma mulher para a gestação apenas em fazer ela engravidar. Eu quero que ela tenha um bebê saudável, do ponto de vista global, de todos os órgãos, né? A gente fala, vamos dar o ácido fólico, ou no caso, o metilfolato, para prevenção, né, do fechamento precoce tubo-neural, e as pessoas acham que só existe isso de suplemento para grávida, mais nada. Esquece que ela precisa de iodo, magnésio, zinco, selênio, colina, de B2, B3, de vitamina D, enfim. Esquece que cada nutriente tem a sua função para a formação embrionária, para cada órgão, para cada sentido, e que a deficiência, muitas vezes, não vai ser percebida ao nascimento. As pessoas falam assim, meu bebê nasceu normal. Mas espera aí, o que é normal? Às vezes esse seu filho, quando estiver na idade de 20 anos de idade, ele vai ser um hipotireoideu, só que você não vai correlacionar que foi por uma deficiência de nutrientes na sua gestação que hoje o seu filho de 20 anos é hipotireoideu. Então, às vezes as consequências vão aparecer na vida adulta, né? A gente sabe que até o estresse, né, da mulher interfere na formação embrionária e em problemas futuros. A gente sabe que uma mulher que passa por um estresse prolongado na gestação, a chance desta criança, pós-nascimento, na vida adulta, dela ser depressiva, pode ser até 4 vezes maior. Então, as pessoas não param para correlacionar. Poxa, se eu tenho um filho hoje de 20, 30 anos que é depressivo, que teve relação com alguma coisa que aconteceu na gravidez. Então, a gravidez é um momento, assim, se as pessoas soubessem, né, o que a gente pode prevenir de coisas, de problemas físicos, emocionais, por toda uma vida, e digo mais, por 2 gerações. Tem estudos demonstrando que dependendo da programação metabólica que você faz, você vai estar interferindo nos óvulos daquele embrião do sexo feminino que um dia também vai gerar. Então você está interferindo em 2 gerações. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos nas mãos de preparar essa mulher, esse organismo para uma gestação saudável. E a gente fala que essa preparação não dá para você fazer em 10 dias. Você precisa de tempo. Aquela mulher que já chega no meu consultório grávida, sem tomar nada, esse embrião já está aí há 4, 5, 6 semanas, 10 semanas, mal nutrido, faltando nutrientes necessários para uma boa formação. Ele já pode sofrer sequelas futuras por conta disso. Então a gente fala o mínimo de 3 meses, é o mínimo. Ideal, se a mulher conseguir chegar 6 meses antes de uma gravidez, para a gente começar um preparo, que nem eu brinco, para a gente limpar o aquário, né, dessa mulher, é o ideal. Eu falo, você não pega um filhote de peixe e coloca num aquário imundo, né? Você tem lá um aquário sujo, imundo, aquela água turva, amônia alterada, pH da água tudo alterada, você vai e coloca um filhote de peixe lá dentro. Gente, vai morrer. E se sobreviver, vai ser as duras penas e cheio de sequelas e doenças. E muitas vezes o que as mulheres estão fazendo é isso, achando que a reprodução assistida é a resolução dos problemas, vai lá e coloca o seu peixinho dentro do aquário imundo, com tudo alterado, e acha que tudo vai dar certo. E esquece que antes a gente precisa preparar o aquário para receber esse bebê. Essa área que você tocou, antes da gente entrar na endometriose, que é uma das suas áreas mais expertise, eu gostaria, Domingos, que você comentasse um pouco aqui com as pessoas que estão nos assistindo, como é que esse trabalho belíssimo, eu particularmente sou um fã de carteirinha desse trabalho que você faz aí na clínica de programação fetal. Explica um pouquinho aí pra gente, você já citou vários pontos importantes, mas na prática, vamos imaginar que este casal chegou hoje para você aí na Clínica Mantelli e ele quer engravidar. Como é que é a rotina? O que é que você aborda? Quais são as orientações? Explica para a gente aí como é que é esse conceito de programação fetal. Bom, então o primeiro ponto, né, além de tirar todo um histórico muito bem detalhado desse casal, é abordar muito a questão de hábitos de vida, alimentação, atividade física, abandonar hábitos não saudáveis como tabagismo, drogas, álcool nesse período. E muita gente fala assim, poxa, doutor, mas eu vou ficar sem beber durante o momento que eu estiver tentando engravidar? Vai! Você já tem que agir como se grávida estivesse, né? Justamente para você não acumular toxinas.
Porque não adianta eu falar assim, quando eu descobrir que eu estiver grávida, eu paro de fumar. Quando eu descobrir que eu estou grávida, eu paro de beber. Tá, mas se você descobriu que você está grávida, você já está de 4, 5 semanas. Esse bebê já está recebendo toxinas aí há mais de um mês, né? Então não é assim que funciona, sem contar que isso atrapalha muito a qualidade ovulatória. Então, o paciente chegou na clínica, doutor, vim me programar para engravidar. Primeira coisa que eu falo, método de proteção, método de barreira. Não engravide enquanto a gente estiver no meio dessa programação. Porque eu vou ter que fazer investigação de uma série de alterações, de patologias, ver a parte hormonal, a parte de vitaminas, de minerais, investigar a parte de fenômenos tromboembólicos, de endometriose, de permeabilidade tubária, estudar o espermograma, ver como está a reserva ovariana dessa paciente, ou seja, mapeá-la de tal forma que eu digo, olha, você tem isso, 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 que pode atrapalhar a sua gestação de acontecer. E tem mais isso, 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 se a gente não corrigir, pode trazer consequências para o bebê. E aí a gente parte para uma suplementação, para correção, obviamente, desses distúrbios, de uma forma personalizada. Porque o que eu gosto de dizer é o seguinte, não é lógico, né? Você fala assim, vou engravidar, vou lá na farmácia, vou comprar aquele polivitamínico que é igual para todo mundo, vou tomar e tá tudo certo. Espera um pouquinho. As suas necessidades são completamente diferentes das minhas. Uma mulher grávida de um bebê é diferente das necessidades de uma grávida de gêmeos, que é diferente de uma mulher que fez uma cirurgia bariátrica, que tem alteração de absorção de nutrientes, que é diferente de uma mulher que pesa 100 quilos para uma que pesa 50 quilos. E, no entanto, você vai na farmácia e o polivitamínico é igual para todo mundo. Ou seja, aquilo vai enriquecer a urina apenas, porque não vai adiantar para nada. Não vai suprir as necessidades. Então, o ideal é o seguinte, poxa, essa mulher está com uma vitamina D muito baixa, eu vou pôr uma dose mais alta. Poxa, mas o magnésio dela está legal, vamos colocar uma dose só de manutenção. Poxa, mas o iodo está muito baixo, vamos corrigir. Então, a gente vai programando de acordo com as necessidades, não apenas para correção, mas para que ela tenha uma reserva, uma boa reserva, com uma boa nutrição fetal. Preparar esse endométrio para que ele tenha boas condições de humanidação, da fixação do embrião no endométrio para desenvolvimento, tirar agentes inflamatórios que possam atrapalhar, alimentos potencialmente inflamatórios que atrapalham, né? Eu fico indignado falando aqui de outras patologias, como por exemplo a SOP, né? A síndrome dos ovários policísticos, que também é uma causa de infertilidade, e as mulheres tratando, obviamente, com os de anticoncepcionais apenas, que é o tratamento padrão que a gente vê por aí, e que a gente sabe que não é assim que trata, mas comendo glúten, lactose à torta à direita, como se isso não fizesse diferença para quem tem SOP. Não pensa numa alimentação, não pensa numa atividade física, em mudar os hábitos de vida antes. As pessoas querem uma pílula mágica que resolva todos os problemas. As pessoas não querem ter o trabalho delas terem que mudar internamente. Eu falo que a gente tem uma frase que eu gosto muito, que é do livro do maior vendedor do mundo, que é do Og Mandino, que ele diz, crie bons hábitos e torne-se escravo deles. E é verdade. Você não precisa gostar do hábito. Eu brinco todos os dias nas redes sociais, eu odeio atividade física, não gosto. Eu falo que eu libero odiorfina, não endorfina. Eu detesto, mas eu faço todos os dias de segunda a sexta, todo santo dia. Mesmo não gostando, porque é necessário. Então nem tudo que você vai fazer é porque você gosta, mas sim porque você precisa. Então não adianta você querer engravidar e você não fazer a sua parte, achar que só o médico vai te dar uma pílula mágica que vai resolver todos os problemas. Eu digo que é uma via de mão dupla, né? Eu faço a minha parte, mas se você não fizer a sua, dificilmente vai dar certo. Então acho que essa abordagem multidisciplinar também é muito importante. A mulher compreender, porque a hora que ela compreende, ela fala, poxa, peraí, se faltar um nutriente X para o meu bebê, ele pode ter uma sequela grande. Opa, peraí, isso aí é importante. Então ela tem que entender. Não adianta só você fazer a prescrição e dar na mão dela, porque ela não vai ter a noção da importância daquilo que ela tem nas mãos. Aquilo é libertador para ela. Aquilo eu estou conseguindo fazer com que ela consiga gerar um bebê saudável, ou pelo menos com um potencial de ser saudável muito maior. Então, não só do ponto de vista físico, mas emocional. A gente bate muito na tecla também da parte emocional da mulher, de uma meditação, dela fazer um relaxamento, conversar com o bebê, que é toda essa parte emocional, porque isso também interfere muito. A gente sabe que muitas alterações psicológicas, e não só isso, alterações de déficit de raciocínio, déficits cognitivos, problemas de introspecção, de interação interpessoal,
muitas dessas alterações, que você só vai descobrir na primeira infância, são gerados muitas vezes pelas emoções maternas ao longo da gestação. Então o preparo emocional dessa grávida é muito importante, além do físico. Além de você corrigir esses distúrbios metabólicos que ela tem. Por isso que nós chamamos de programação metabólica. Porque eu consigo programar todos aqueles órgãos e sentidos que serão formados sabendo das necessidades. Então, a gente sabe que o magnésio é um excelente antiarrítmico, é um maestro ali dos minerais, vai ter ação na formação cardíaca, na prevenção de arritmias. A gente sabe que a colina vai ser importante na formação da visão, dos olhos, que o ômega 3, através do DHA, uma gordura de ótima qualidade, vai ser crucial para a formação cerebral do bebê e, consequentemente, neurônios, sinapses e assim por diante. Mas que para isso não basta eu suplementar. Essa mulher ela tem que ter, essa gestante, ela vai ter que ter uma qualidade de sono adequada, uma alimentação adequada, ela vai ter que ter atividade física, abandonar os hábitos, como eu falei, de álcool, tabagismo e tudo mais, senão não vai funcionar. Então, é um conjunto. Então, a gente até brinca que a gente chama de bebê genial por conta disso, né? Porque você tem a possibilidade de criar um bebê genial em todos os aspectos, dependendo daquilo que você vai fazer. Eu vejo por aí muita gente pensando apenas do ponto de vista físico. Eu dou sempre um exemplo em relação ao álcool, né? Porque álcool e gravidez não combinam. Álcool é igual, gravidez é igual zero álcool. Ah, doutor, mas nem uma tacinha? Não, nem meia tacinha, nem o cheiro do álcool. Não pode. Porque as pessoas se apegam apenas na questão do risco de malformação. E não é isso que pega. E eu sempre dou um exemplo assim. Você está grávida de 9 meses, barrigão. O seu bebê vai nascer amanhã, vamos dizer. Amanhã é o dia do parto. Beleza, e seu bebê já é bem formado, certo? Já está totalmente formado com 9 meses. Não é prematuro, não tem nada. Então assim, poxa, eu vou tomar uma tacinha de vinho hoje para comemorar. Afinal de contas, meu médico liberou, vou tomar uma taça de vinho. Vai fazer mal para o bebê do ponto de vista de malformação? Óbvio que não, o bebê já está bem formado, certo? Já está totalmente formado. Beleza, essa mulher toma uma taça de vinho e no dia seguinte o bebê dela nasce. Aí eu pergunto, vamos agora dar uma mamadeira de vinho para esse bebê que acabou de nascer tomar? Aí todo mundo fala assim, lógico que não. Eu falo, por que não? Se na noite anterior você deu. A única diferença é que ele estava dentro da sua barriga. Agora ele está fora. Só que a quantidade de álcool que passa para o bebê é exatamente a mesma. Por que quando ele está na barriga pode e quando ele está fora não pode? Quer dizer, se eu der uma mamadeira de álcool agora para o bebê, eu sou louco. Mas você não é louca de dar enquanto você estava grávida tomando durante a gravidez. Então as pessoas não param para raciocinar, não param para pensar. Que o problema são os efeitos deletérios do álcool a longo prazo. Aquilo vai alterar os hepatócitos, vai ter mais chance de ter problemas hepáticos no futuro, pâncreas, uma série de coisas. Não somente a malformação ou a prematuridade ou um bebê de baixo peso. Não é só isso que a gente está focado. A gente está focado numa saúde global, total do bebê. E é isso que a gente busca quando a paciente entra no consultório pensando em engravidar e querendo se programar, se preparar para uma gestação. Sensacional. Podemos dizer que é um modelo onde se procura enxergar o presente com os olhos não só no presente, mas no futuro e principalmente, né, nós temos um altíssimo percentual de impactos na vida presente e futura dessa criança, das gerações que a irão suceder, por conta de escolhas que muitas vezes as pessoas fazem sem ter a menor noção do que estão fazendo e de como aquilo vai repercutir. Então, nós poderíamos dizer, Domingos, que a gestação é uma escolha aonde é necessário celebrar um pacto de cooperação com o obstetra, com o médico assistente, com a equipe que vai cercar e vai servir a essa pessoa, mas como você mesmo pontuou, se não houver a disposição ferrenha de fazer o dever de casa, a coisa não funciona, porque essa é que é a grande história. As pessoas têm o hábito de capitalizar o lucro e socializar o prejuízo. Se eu tiver que ter algum trabalho para que isso aconteça, não conte comigo. Eu vou precisar que o Dr. Domingos reúna toda a sua competência para me dar o melhor, mas eu mesmo não quero o meu melhor. Eu quero que ele faça tudo e eu não quero fazer absolutamente nada. Esse tipo de cooperação aí realmente não vai funcionar. E as pessoas têm uma enorme dificuldade de adotar bons hábitos e uma enorme facilidade de transgredir e persistir nos maus hábitos. É um negócio incrível, né? Você estava falando aí do álcool, eu me lembrei, eu acho que você deve ter notícias desse tempo, na época que o hábito de fumar era um hábito que demonstrava classe social, educação, refinamento, elegância.
E eu tenho umas propagandas antigas do cigarro daquela época ali, dos anos 50, dos anos 60. É um negócio inacreditável. É inacreditável. Primeiro eles convidavam médicos para fumar, fazer propaganda fumando. Aí dizia, fume porque é muito bom e é muito saudável. Os bebês nascem todos magrinhos. Você não vai ter risco de ter um bebê obeso se você fumar. Fume pra caramba, porque isso é muito bom, porque inclusive o seu médico fuma. São umas coisas assim que você não entende. Como é que as pessoas faltam, muitas vezes, elementos básicos da lógica e do raciocínio, né? As pessoas acreditam em qualquer coisa ou não acreditam em nada. As pessoas hesitam em adotar bons hábitos, mas não abrem a bula de um medicamento que muitas vezes é prescrito para ler, né? São os comportamentos completamente paradoxais e é difícil. É difícil porque você conhece a tese que eu defendo. Eu defendo a tese de que nós temos uma doença gravíssima, Domingos, que precisa ser tratada, e essa doença se torna ainda mais grave porque só existe um fármaco que tem ação eficaz sobre ela. A doença chamada ignorância, e a única forma de tratá-la é com um medicamento chamado conhecimento de qualidade. E é muito difícil combinar essas duas coisas. O ignorante admitir que não sabe, que deseja saber e que vai ser beneficiado com esse medicamento chamado informação de qualidade. Por isso que eu acho que o seu trabalho, eu acredito que é muito mais de um educador do que de um médico, né? Talvez eu não esteja exagerando em dizer que do tempo que você usa para atender seus pacientes, talvez 70% ou 80% seja informar e talvez 30%, 40% ou 20% seja ser o Dr. Domingos médico. Tem que ter o Dr. Domingos professor, Dr. Domingos educador, Dr. Domingos tolerante à transgressão, né? Que muitas vezes você vê como os pacientes omitem, eu digo até mais, os pacientes mentem descaradamente em muitas situações. Você está vendo que aquilo não aconteceu simplesmente porque a pessoa não fez, mas ela não admite. Então, o nosso grande desafio, nós que escolhemos andar nessa trilha, Domingos, da prevenção, da saúde, manter pessoas saudáveis, é um desafio hercúleo, porque o nosso grande desafio é tratar a desinformação que as pessoas têm. Então você foi lá, fatiou, chegou lá naquela causa básica e esbarrou com essa tal dessa endometriose. É um dos grandes desafios da ginecologia e muitas vezes, como você colocou, essa condição se manifesta de maneira assintomática, sorrateira, silenciosa. Mas na sua experiência, Domingos, o que é que mais chama a atenção para levantar a suspeição que uma mulher pode ter endometriose? Sinais e sintomas que você identifica com maior frequência e você vai chamar essa pessoa para conversar e diz, olha, nós podemos estar diante de um problema importante que é a endometriose. O que é que a mulher deve começar a suspeitar que ela pode ser uma das, ou mais uma mulher com endometriose? Bom, então, na verdade, quando as pacientes chegam no consultório, a grande maioria das pacientes que eu acabo descobrindo a endometriose, 90% delas eu suspeito da endometriose apenas com história clínica e o exame físico. Óbvio que você vai precisar dos exames complementares para poder bater o martelo da doença. Mas uma grande parte delas, a gente consegue bater o martelo simplesmente pela história clínica e hábitos de vida, histórico familiar, né, do que já aconteceu com a mãe ou com a irmã ou coisas do tipo. Então, primeiro ponto a se entender. Endometriose não é uma doença adquirida apenas. Ela é uma doença que já nasce com a mulher na maioria das vezes. Na medicina a gente nunca pode falar 100% nem 0%. Então, na grande maioria das vezes. Tanto que já foram encontrados focos de endometriose ativa em autópsias de fetos. Ou seja, a endometriose já vem com a mulher. Na verdade, ela nasce com o potencial de. E os hábitos de vida dela, ao longo de toda uma vida, vão determinar se essa doença vai ter maior ou menor potencial de se manifestar em alguma fase da vida dela. Então, obviamente, que aquela mulher sedentária, obesa, em uso de anticoncepcionais por uma vida inteira, tabagista, que bebe com certa frequência, que já tem um histórico familiar relevante em relação à doença,
ela vai ter muito mais chance dessa doença se manifestar a partir do momento em que ela menstruar. Diferente daquela que pode ter o mesmo potencial, mas que adota hábitos de vida muito mais saudáveis, ela muitas vezes consegue manter a doença silenciosa. Ela tem ali algumas células de endometriose microscópicas escondidas ali na pelve e que ficam quietas, silenciosas, não se manifestam. A endometriose é uma doença inflamatória, é uma doença proliferativa e inflamatória. Então, todos os hábitos que promovam a inflamação vão contribuir para essa endometriose se manifestar. Isso ao longo de toda uma vida. Tem mulheres que se manifestam a doença com 12, 13, 14 anos de idade, junto com a primeira menstruação. Tem mulheres que vão se manifestar só aos 30, 40, quando vão tentar engravidar, muitas vezes. Porque nem sempre, como eu falei, ela vai ter todos os sintomas clássicos. Às vezes o único sintoma é simplesmente a infertilidade, a dificuldade de engravidar ou as perdas gestacionais. Porque endometriose não é só um fator de risco para dificuldade de engravidar, mas também para abortamentos de repetição. Porque por ser uma doença inflamatória, ela produz secreções inflamatórias, ela inflama a pelve, ela inflama o endométrio e dificulta a anidação. Então ela dificulta o desenvolvimento fetal ali dentro do útero também. Então ela vai para todos os lados, além de causar, obviamente, tortuosidades nas tubas, né? Inflamações na tuba uterina, no próprio ovário, às vezes endometriomas de ovário. Eu digo que a endometriose é um câncer. A única diferença é que é benigno. Porque ela é uma doença proliferativa, ela vai tomando tudo, ela vai proliferando. E a menstruação, ela é um mecanismo de maior proliferação. Somente de aumentar a velocidade com a qual essa doença vai proliferar. Porque uma parte dessas células que deveriam sair via menstruação podem refluir pelas tubas também, né, na teoria da menstruação retrógrada, e também se instalarem ali em qualquer lugar na pelve, no intestino, na bexiga, nos ovários, nas tubas, peritônio. Eu já tirei endometriose de diafragma ali, perto do ápice cardíaco. Então, ela se propaga de uma forma, assim, absurda. E, às vezes, essa mulher, no próprio exame, você num toque vaginal, numa manipulação do útero, tocando os ligamentos uterosacros, paramétros, movimentando esse útero, você consegue distinguir que tem ali uma rigidez ligamentar, ou mesmo uma dor nessa manipulação mais brusca, e muitas vezes suspeitar da patologia. Às vezes é necessário até um exame retal, um toque retal, para poder também fazer a palpação, para a gente conseguir descobrir se tem ou não algum fator relacionado à endometriose. Então, não necessariamente eu vou precisar de todos os exames para chegar num diagnóstico. Às vezes no próprio exame clínico eu falo para o paciente, olha, se fosse um jogo de pôquer aqui, eu apostaria todas as minhas fichas na endometriose, porque pelo exame físico, pela palpação, pelo teu histórico, por tudo, tem grandes chances de ser. E garanto para você que na grande maioria das vezes vem positivo para endometriose. Quando a gente faz ou uma ressonância de pelve com preparo intestinal, ou mesmo um ultrassom transvaginal com preparo intestinal, uma dosagem dos marcadores tumorais no CA-125. E você pode reparar que pelo menos em 90% dos casos são pacientes usuárias de anticoncepcional por muitos e muitos e muitos anos, geralmente acima de 10 anos de uso. São pacientes que estão acima do peso, ou com sobrepeso ou obesidade. Pacientes que não têm hábitos saudáveis alimentares, têm uma alimentação mais inflamatória. Pacientes que não têm hábitos também de atividade física. E aí você vai ver a endometriose está ali. E aí a gente entra num dilema, porque o que fazer? Essa paciente chegou, não está engravidando, a gente descobriu endometriose, ela não tem dor. E muitas vezes você vai falar para ela, olha, a gente precisa passar por 10 horas de cirurgia. E agora? Como é que faz? Né? É difícil você convencer um paciente sem sintoma de que ele tem que passar por uma cirurgia de grandíssimo porte por conta de uma doença que vai trazer problemas. Muitas vezes tem pacientes já com endometriose invadindo o intestino, né, invadindo bexiga, e que eu vou ter que operar de um jeito ou de outro, porque essa doença, se ela proliferar mais, cada vez o porte cirúrgico vai sendo maior. Né? Hoje a gente faz cirurgias de endometriose através de cirurgia robótica, mas cirurgias longas de 8, 10, 12 horas de duração, muitas vezes tendo que ter ressecção intestinal, ressecção de partes de bexiga. Casos extremamente severos de endometriose. A paciente mais nova que eu operei uma paciente de 12 anos. Eu tive que operar a paciente porque a paciente ela não saía de casa, ela entrou em depressão, ela não saía de casa, ela não viajava, ela não ia para a escola porque ela tinha dor. Ela falou, chega, eu tô do nada no meio das minhas amigas brincando, eu começo a ter dores insuportáveis de ter que ser levada para o pronto-socorro, tomar medicação endovenosa.
Ela falou, eu não posso viajar porque eu tenho medo de ter uma crise no meio de uma viagem. Então, acabou com o hábito de vida. Paciente virgem, sem ter atividade sexual ainda, e com uma dor insuportável por conta de endometriose. Então, ela pode se manifestar em pacientes muito cedo, às vezes na própria menarca, ali no início da menstruação. Mas a grande maioria acaba descobrindo na hora que vai tentar engravidar. Né? Às vezes ela teve já cólicas a vida inteira, achava que era normal ter cólicas menstruando. Muitas vezes tinha um pouquinho de dor na relação sexual, mas ela achava que era posição. Quando muda de posição, dói um pouquinho mais, mas isso é normal. E ela tem aquilo como normal porque ela sente isso a vida inteira desde a primeira relação sexual. Então, para ela, aquilo é normal. Ela se acostumou a sentir dor na relação sexual, então para ela aquilo é normal. Só que aí na hora que ela vai engravidar e não consegue, a gente investiga e descobre, aí ela fica com aquela cara de interrogação. Poxa, mas como assim ninguém nunca suspeitou de endometriose, né? Ninguém nunca buscou. Porque se tivesse descoberto talvez 5, 10 anos antes, o tratamento seria muito mais fácil do que agora, com a endometriose invadindo outros órgãos e tecidos. Né? Então, é super importante, é uma patologia hoje em dia cada vez mais prevalente, e eu digo que é mais prevalente porque os hábitos de vida estão cada vez piores, proporcionando a proliferação dessa doença. Você não via tanto endometriose há 25, 30 anos atrás. Não via. Como a gente não via também trombofilias há 25, 30 anos atrás. E eu falo para as pacientes, qual é a maior causa das trombofilias adquiridas? O uso de contraceptivos orais combinados acima de 5 anos consecutivos. Não adianta. Por que as nossas avós não tinham trombofilia? Porque elas não tomavam anticoncepcional. Simples assim. Então os hábitos mudaram. Então o mundo moderno mudou muita coisa para melhor, mas também mudou muita coisa para pior. E as pessoas, é engraçado como a cabeça delas é feita que quando a gente pega uma paciente menopausada, né, e quer introduzir um tratamento hormonal para recuperar uma série de alterações que essa mulher vem tendo, existe aquele estigma. Não, mas peraí, hormônio é perigoso. O hormônio dá câncer. Não, mas peraí. Você usou 30 anos de anticoncepcional e não se preocupou com câncer. Né? Usou hormônio sintético por 30 anos e não se preocupou que isso podia ser perigoso. Agora que a gente quer introduzir uma terapia hormonal necessária numa paciente, aí o hormônio é perigosíssimo. Aí não pode. É engraçado como a cabeça das pessoas é feita, né, pela indústria, por todas as propagandas, né, por tudo que acontece. É bem interessante isso. Mas é uma coisa que eu tenho pego cada vez mais no consultório, a endometriose, não apenas como causa de infertilidade, mas também como uma causa de acabar com a qualidade de vida de algumas pacientes. E aí o tratamento se faz necessário. Obviamente, na maioria das vezes, já está em fase avançada e aí a cirurgia se faz necessária. Domingos, você tocou várias vezes aí num assunto que eu acho muito relevante nós encerrarmos a nossa etapa aqui dessa live maravilhosa, escutando a sua visão. Dentro da ginecologia, a cultura vigente é de contraceptivos, são substâncias tradicionais, usadas há décadas a fio dentro da medicina, cuja segurança e eficácia já estão amplamente comprovados pela ciência, e na prática não é isso que positivamente eu vejo e talvez nem você esteja vendo. Como é que a gente trafega nesse universo de ruído de comunicação? O paciente chega, marca uma consulta com você e diz, olha, doutor, eu sou usuário de anticoncepcionais há 10 anos, 8 anos, 12 anos, estou vindo aqui por uma outra razão, mas olha, meu médico falou que isso é seguro, isso é inócuo, eu posso continuar usando isso aí por tanto tempo eu queira, né? A banalização, a gente vê hoje mulheres usando anticoncepcional porque não querem menstruar, outras porque não querem menstruar num determinado dia, é o casamento, é a festa do aniversário da amiga, é uma viagem que vai fazer. Olha, doutor, entre dia 5 e dia 10, eu não quero menstruar e eu preciso que você... Entendeu? Uma banalização de um assunto altamente complexo, e eu não poderia abandonar você hoje, no final dessa live, sem ouvir a sua opinião. Qual é a sua visão real sobre contraceptivos hormonais, eu não vou nem falar dos outros, orais? Como você aborda isso na sua prática diária? Bom, acho que o primeiro ponto é a gente deixar claro assim, ninguém aqui é contra o uso de medicamentos, desde que seja necessário.
Obviamente, um paciente com uma infecção, você vai ter que usar um antibiótico. Mas o remédio ele tem que ter a sua indicação e as suas contraindicações. E o anticoncepcional nada mais é do que um medicamento à base de hormônios sintéticos. Então ele tem as suas indicações. Tem pacientes que eu preciso suspender o ciclo menstrual por algum motivo. Como, por exemplo, às vezes com endometriose. Então esse paciente tem indicação ao uso daquele contraceptivo durante um determinado período de tratamento. Ele é um remédio, é um medicamento. Agora, eu sempre tenho que pôr na balança. Eu falo para a paciente, poxa, você quer um anticoncepcional para quê? Ah, doutor, porque eu não quero engravidar. Bom, então você quer apenas uma função dele, que é a função contraceptiva. Ok. Mas para ter essa função contraceptiva, você pode ter ganho de peso, retenção hídrica, celulite, aumento de risco para trombose, de AVC, de uma TEP, de um TVP, diminuição de libido. Tanto vale a balança, o peso aqui da contracepção para uma série de efeitos colaterais que você pode ter? Se a ideia é só contracepção, a gente tem mecanismos não hormonais, que eu posso lançar mão. Você tem métodos de barreira, você tem substâncias espermicidas, você tem o DIU de cobre com prata, você tem algumas alterações que você tem algumas opções que você pode lançar mão para métodos de contracepção sem precisar usar hormônio sintético. Então, eu acho que é importante primeiro conscientizar. Acho que quando a paciente se conscientiza disso, fica muito mais fácil a troca do método contraceptivo. Mas eu acho que o grande erro, principalmente no Brasil, é o anticoncepcional ele ser vendido de forma indiscriminada sem uma prescrição médica, né? Ou seja, a menina de 15 anos vai começar a ter uma atividade sexual, ela vira para mim e fala assim, o que você faz para se prevenir de gravidez? Ah, eu tomo tal anticoncepcional. Ela vai na farmácia, compra igual e começa a tomar. A indicação, na grande maioria das vezes, é da amiga, não é nem do médico. Então, se o anticoncepcional tivesse um controle rigoroso, igual tem para você tomar um antimicrobiano, você precisa de receita médica, com uma indicação para aquilo, para a pessoa poder comprar, eu acho que já melhoraria muito. Então, acho que o primeiro ponto é você conscientizar. Segundo ponto é mostrar para ela o que o anticoncepcional vai fazer com o organismo dela para que ela não engravide, né? Eu falo assim, muitas pacientes me procuram tomando anticoncepcional para tratar, como eu falei, a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, que pode ser um assunto para a gente falar numa próxima live, que também é um assunto super longo. Mas eu digo assim, você tratar a SOP com anticoncepcional é simplesmente você levar o carro no mecânico e falar assim, olha, o meu carro está com barulho no motor. Você pode dar uma olhadinha para mim? Aí o mecânico vai lá, desliga a chave do contato, tira a chave, fala assim, pronto, o barulho parou. Acabou o barulho. Ué, mas peraí, você tratou o problema? Não. Você desligou o carro. Então, tratar a SOP com anticoncepcional é a mesma coisa. É desligar o ovário. Peraí, você está com a produção hormonal errada? Vamos desligar esse ovário. Deixa ele sem produzir hormônio, ele não vai mais te encher a paciência. Então, está errado. Você não tratou o problema. Você mascarou. Você tratou os sintomas, não o problema. A hora que essa mulher daqui 10, 15 anos quiser engravidar, vai ser um inferno na vida. Porque ela não vai conseguir. Porque ela vai voltar a produzir hormônio pior do que ela produzia antes da introdução do anticoncepcional. Então, eu acho que o principal para o médico, hoje a gente tem que perder na consulta 10, 15 minutos explicando, conversando, mostrando as necessidades. O que eu preciso ter, o que o anticoncepcional faz com você, com o teu organismo, com o teu ovário, enfim, com tudo o que acontece, para que a gente possa efetivamente mostrar para ela que existem outros métodos. Existem outras maneiras da gente conseguir fazer isso. Muito bem pontuado, e só para ilustrar o que você muito bem colocou, uma outra coisa que me deixa sobressaltado é a desinformação que essas mulheres têm, que elas estão efetivamente correndo maior risco para desenvolver a neoplasia, principalmente um câncer de mama. Também. Essas mulheres vão ter um hiperestímulo, né? Existem trabalhos aí mostrando que a relação entre receptores mamários proliferativos e inibitórios, que deve, numa mama fisiológica, ser de 1 para 1, para cada um receptor alfa, uma mulher tem que ter um receptor beta, que os contraceptivos podem provocar uma alteração epigenética, e existem mulheres que vão ter uma relação de 9 receptores proliferativos para um receptor inibitório. Ou seja, no planeta que um perfil desse não aumentar um risco de câncer, eu não entendo mais de fisiologia.
E os colegas simplesmente deixam isso de lado. Trabalhos mostrando que as mulheres podem ter um aumento, principalmente quando começam a usar anticoncepcional antes dos 15 anos de idade, que pode chegar a 300% a mais de risco para ela desenvolver um câncer de mama até os 60 anos de idade. E a gente brinca com isso, banaliza, né? Tem mulheres que estão tomando anticoncepcional simplesmente para uma viagem que vão fazer, como você mesmo colocou. Então, né, Domingos, uma O live pior, né? Toma um anticoncepcional e ainda pega o avião, né? Que aumenta o potencial trombótico ainda. O trombótico está lá numa pressão diferente, né? Num ambiente diferente. Então, a gente finaliza essa live ainda com muitas coisas para descortinar, ainda existe um baú imenso de coisas que nós poderíamos tratar, mas quando as coisas são muito boas, são muito agradáveis, o tempo passa rápido. E eu queria, do fundo do meu coração, meu querido, agradecer pela sua generosidade, pela sua disposição, pela sua competência e pelo brilhantismo com que você compartilhou todo esse conhecimento aqui conosco. Que Deus o abençoe sempre e que eu possa continuar sendo honrado aí, fazendo parte dessa equipe maravilhosa da Mantele.